Olá, um bom dia para você. Começamos mais um programa Mais Política aqui no canal Visão Mais. Hoje recebendo um convidado especial, já vou apresentá-lo e pedir para você já seguir o nosso canal no YouTube, também nas redes sociais, no Instagram, e curtir o nosso conteúdo e também compartilhar, que é bastante importante. Hoje temos a presença, falando em política regional, do prefeito da cidade de Gaspar, Paulo Queires, que aceitou o nosso convite de falar um pouco sobre política, sobre também segurança pública. Ele tem uma trajetória bastante relevante e também reconhecida dentro da segurança pública do estado de Santa Catarina. A gente vai falar sobre isso e também sobre o cenário atual da política catarinense, regional e também nacional. Prefeito, obrigado pela presença, por se deslocar da cidade de Gaspar até aqui Brusque, que é a sede do Portal Visão Mais, para conversar um pouquinho sobre a cidade de Gaspar, tão importante aqui no contexto regional, e a gente sabe que a cidade vem passando por uma transformação nos últimos anos, inclusive desde que o senhor assumiu o comando da Prefeitura Municipal. Prefeito, obrigado, bom dia e bem-vindo. Bom dia, Milton Júnior, bom dia, senhoras e senhores que acompanham o canal Visão Mais. É uma honra e um prazer estar aqui com você, falando sobre a cidade de Gaspar, e principalmente podendo trazer ao domínio público aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos construindo e o que a cidade de Gaspar representa no contexto regional, estadual e até nacionalmente, né? Porque todos os municípios da nossa região, e em especial Santa Catarina, se destaca, e por isso nós temos o compromisso, o dever e a obrigação de a todo momento, quando pudermos, estar trazendo ao domínio público o que está sendo feito para continuarmos essa história de tradição, essa história de trabalho. Prefeito, falando em história, a cidade teve o aniversário há poucos dias, né? Gostaria que o senhor falasse sobre isso. E junto com isso também o anúncio de investimentos, de projetos para o futuro da cidade de Gaspar, estimados em mais ou menos 300 milhões de reais. É um bom valor, né? Um montante que certamente vai transformar diversos setores e segmentos da cidade de Gaspar. O senhor poderia trazer alguns detalhes sobre essa projeção de investimentos, principalmente na questão de mobilidade, né? Gaspar é uma cidade importante, temos cidades importantes também próximas a Gaspar, como Blumenau, Brusque, Itajaí, e certamente a questão da mobilidade é um assunto que sempre é tratado na cidade de Gaspar. E o senhor está tomando frente, né, e buscando melhorar essa situação com o passar do tempo. Gostaria que o senhor explicasse sobre esses investimentos futuros na cidade de Gaspar. Meu Milton, no dia 18 de março último, a nossa cidade completou 92 anos de história, 92 anos de trabalho, 92 anos de muita solidariedade. E dentro disso, nós realizamos, como é natural que ocorra, festividades, né, solenidades alusivas ao aniversário. Não poderíamos deixar passar em branco. A par dessas ações, nós fizemos a apresentação, num primeiro momento, para os senhores vereadores do município de Gaspar, né, e ontem
para a Associação Comercial e Industrial de Gaspar, a ACIG, na verdade, de um banco de projetos ou dando o start para a criação de um escritório de projetos para o município de Gaspar. E por que isso? Porque a cidade, toda a cidade, o município como um todo, ele necessita de planejamento. Você só tem condições de projetar o desenvolvimento se você tiver projetos. Estou sendo até redundante, né? Nós, quando assumimos, encontramos praticamente zero de projetos estruturantes para a cidade. É o crescimento de forma ordenada, né? Ordenar, justo. Projetar para a cidade crescer de uma forma... De uma forma ordenada, sustentável, atendendo às aspirações da comunidade, né? Atendendo às aspirações do cidadão, do empresário, do empreendedor, enfim, há uma gama de pessoas, posso assim dizer, que tem que ser atendidas porque a cidade é um todo. A par disso, o que é que nós fizemos? Num primeiro momento, já no ano passado, nós iniciamos as tratativas para a contratação da revisão ou até, posso dizer, da elaboração de um novo plano diretor para o município de Gaspar. Por quê? Há 19 anos o plano diretor não era revisto. Foram feitas leis esparsas para atender às necessidades da cidade, mas num contexto geral não foi feito isto. E nós iniciamos isso, tanto é que ainda no ano passado nós fizemos a primeira audiência pública, conforme determina o Estatuto da Cidade, para que então começasse a ocorrer no ano de 2026, durante este ano, como de fato ocorreu, e foi no dia 1º de abril, que sim, para muitos é o dia da mentira, mas para verdade. Nós foi o dia da verdade, quando ocorreu a primeira audiência pública, tratando sobre mobilidade. Mas também tem outras ações que devem ser realizadas paralelamente, porque é um conjunto de ações que tem que ser feitas. Nós fizemos um convênio com o CINV, que é o Consórcio Intermunicipal do Vale do Itajaí, do qual o Brusque também é integrante, e fizemos com este convênio a transferência do licenciamento ambiental do município para o CINV. Com isto, nós tivemos um incremento de praticamente 140% de mão de obra nos licenciamentos ambientais, né? Mas só isso não é suficiente. São passos que são dados, né? E a par disso, eu cobrei da minha equipe, é uma equipe muitíssimo enxuta, tem-se que registrar também que Gaspar tem uma estrutura administrativa, Milton, defasada para a realidade que vive hoje, né? Eu ouso e posso dizer que a realidade administrativa que nós temos hoje, ela está pelo menos 30 anos atrasada. E que tipo de prejuízos se traz para o dia a dia da administração pública? Olha, você, por exemplo, celeridade. Quem procura o serviço público e busca... a demanda aumenta, né? A demanda aumenta. Nós temos hoje, né, em dados informais, nós temos mais de 85 mil habitantes. Nós temos mais de 85 mil habitantes, né? Se você, quando procura o serviço público, você busca o quê? A satisfação de um problema. E, principalmente, além desta satisfação, você busca o bom atendimento, a qualidade e a celeridade. A celeridade. Então, com isso, não é admissível, por exemplo, que você vá buscar uma certidão e fique esperando 30 dias, 40 dias, 60 dias ou mais, né? Então, nós estamos trabalhando nisto também para fazermos e vamos apresentar, sim, à Câmara de Vereadores do município de Gaspar, uma proposta de modernização da administração pública. Uso da tecnologia? Uso da tecnologia. Inclusive, amanhã, Gaspar, eu, como prefeito, estarei representando num evento que haverá em Balneário Camboriú. Gaspar foi selecionada para receber um prêmio já na área de inovação do atendimento ao cidadão, né?
Nós também, com isso, iniciamos outras ações, dentre elas, e uma que é talvez junto com o plano diretor, né, é esse banco de projetos. Porque para você poder angariar recursos, você buscar o apoio financeiro do governo do estado de Santa Catarina, do governo federal, de emendas parlamentares e até de recursos junto às entidades, né, ou bancos oficiais, você obrigatoriamente tem que ter projetos. E projetos estruturantes, projetos que você tenha condições de enxergar a cidade no dia de amanhã. E foi isso que nós trabalhamos. Nós abrimos um orçamento da casa de 3.700.000 reais, que se traduzem em mais de 150 milhões em projetos. Isso nós estamos contratando, já fizemos, na verdade, através de uma licitação, e temos também, junto ao CINV, nós aderimos a uma ata de registro de preços, aonde nós aderimos e estão sendo elaborados outros projetos, né? E também com projetos que foram gestados e elaborados dentro de casa, com a nossa equipe. Mesmo diminuta, o pessoal trabalhou sábado, domingo, feriado, à noite, para poder apresentar resultados. Porque se tem uma coisa que eu faço, é cobrar. É cobrar isso aí. Já vem da época da segurança pública. Já. E a minha equipe brinca comigo. Bom dia, prefeito André. Pois aí conosco. Presente aqui o prefeito da cidade de Brusque, o André Vec, e também presidente da ANV. Obrigado, prefeito. Quiser aparecer aqui para dar um oizinho pro pessoal? Pode vir aqui. O Darlan abre lá, botar na principal. O Darlan vai botar na câmera principal, calma aí. Prefeito, obrigado aí pela presença. O André é nosso presidente da ANV. Veio prestigiar o prefeito Gaspar aí. Não incomoda não, uma honra receber. E tive a permissão dele. Ele Sim. só está autorizado a entrar no meu município, Opa, né? Então porque tá tudo certo. tem que respeitar. Prefeito, sobre essa situação, esse desafio, né, de comandar uma cidade importante como Gaspar, o senhor falou ali sobre a busca de recursos, né, junto ao governo estadual, também ao governo federal. A gente sabe que o orçamento municipal, parte é destinada à questão de pagamento de pessoas, né, dos funcionários, que o senhor disse, inclusive, tem uma defasagem no futuro, busca, né, suprir essa situação em Gaspar. E também existe o orçamento vinculado, né, educação, saúde, sobra muito pouco para investimento. Sem então, dúvida. essa relação, né, é muito importante, tanto com deputados, governo estadual e também federal, na busca de recursos com bons projetos, que é o caso que o senhor citou agora, que a partir desse momento tem esse plano, né, de projetos para a cidade de Gaspar para buscar recursos. Né? E só para finalizar esse tema, Hamilton, nós temos hoje, né, dentro do que nós estamos projetando, uma carteira que orça em torno de 380 milhões de projetos. Destes, nós temos hoje, seguramente, próximo a 70 milhões que dentro de um lapso temporal de 12 a 18 meses podem ser executados. Isso significa dizer projetos que já estão prontos. Nós temos projetos prontos, projetos que estão em fase de elaboração e projetos que estão sendo contratados. Mas como é que você vai dizer, se tem projeto sendo contratado, que tem uma gama ali, num total de mais de 300 milhões? Pelos orçamentos, pela base de preços que tem hoje, com aquilo que nós estamos projetando. Sabe? E isso passa pela mobilidade urbana, pela revitalização de vias urbanas, pela pavimentação, na educação, pela construção de novas escolas, de novos CDIs, na saúde, pela edificação também de novas unidades básicas de saúde, com recursos próprios também, na assistência social, com a edificação de novos CREAs. Nós estamos contratando uma ação que diz respeito ao mapa hidrográfico do município, para atualizarmos, porque hoje há uma grande discussão o que é curso natural e o que não é curso natural, o que foi feito pela ação do homem e o que é o ribeirão, né, ou a vala em que tem um córrego natural de
que nasceu e corre a água, ou aquilo em que você fez, por exemplo, uma vala de arrozeira, que Gaspar tem uma risicultura muito forte. Tem um projeto de contenção também em parceria com o governo do estado, é Temos isso? na Filóquio Nunes Pires, no bairro Figueiras, nós estamos fazendo isso também, nós temos tido esse cuidado de fazermos ações de prevenção, porque era a antiga rodovia Jorge Lacerda, né? E ela começou a ceder. E nós fizemos esse monitoramento desde o início de janeiro do ano passado, e quando no mês de junho houve uma movimentação de massa, né, e chegou-se à conclusão que aquilo colocaria em risco definitivamente a rodovia, eu procurei a Defesa Civil do Estado e o senhor governador, o governador Jorginho Melo, e ele, sabedor da importância dessa ligação, dessa via pública, né, com Blumenau, porque nós temos duas ligações pavimentadas, é essa e a rodovia BR-470. Se aquela ali rompe, cria o caos. Sim. Tanto para Gaspar como para Blumenau e também para o próprio Vale Europeu. Então ele autorizou a liberação de recursos. Nós estamos trabalhando, é uma obra de mais de 2.400.000 reais que está sendo feita, né, para a contenção da encosta, assim como temos outras que estão sendo feitas. Mas, né, tem um ditado que diz que nada é por acaso, né, mas associado a isso, né, nós estamos hoje com 16 meses aí de governo, e em 16 meses com 4 trombas d'água, podemos dizer no ditado popular, né? Iniciamos o ano de 2025 já em janeiro com a decretação e o reconhecimento de situação de emergência, o que ocorreu no mês de janeiro de 2026 novamente. E é um desafio gigantesco. Aqui em Brusque também o prefeito passou por momentos também no início da administração também com... Sem dúvida, isso aí, né? E nenhuma administração, por mais que você tenha a prevenção, você tenha uma defesa civil estruturada, e nós, quando assumimos, tivemos que reestruturar a defesa civil municipal, e eu tenho, com a minha equipe, uma preocupação muito grande nisso, e tive a felicidade de escolher as pessoas que tinham conhecimento de causa, né? E eles já foram colocados a uma prova de fogo, já porque com 18 dias de administração, nós tivemos um volume de água enorme, né, com queda de barreiras, com rompimento de pontes, de galerias, e essa equipe teve que mostrar para que veio. E correspondeu à altura, e hoje nós já somos referência para outros municípios. Já somos referência para outros municípios. E estamos investindo na defesa civil, né? E essa semana, novamente, por exemplo, aqui no divisa com Brusque, o bairro Barracão e Bateias, em 24 horas choveu 167 milímetros, dos quais 85, André, da meia-noite às 2 e pouco da manhã de terça-feira. Muita água, né? É muita água. E não foi só ali, né? Foi um Barracão, Bateias, Poço Grande, Margem Esquerda, Alto Gasparim, Gaspar Alto, que faz divisa com Guabiruba, e nenhuma administração tem como fazer frente à força da natureza. Sim. Ela pode fazer a prevenção naquilo que é possível e tangível à ação humana, né? Mas patrulhamento de vias públicas, desassoreamento, tudo que foi feito de manhã com a tromba d'água dessa... Acabou com tudo a tarde. Vai tudo por terra e tem que começar tudo de novo. Sim. Então são desafios que se apresentam e que nós temos que vencer. Prefeito, se o senhor me permitir, a gente volta depois a falar sobre saúde, educação e setores, mas a gente vai falar sobre a questão política e também do relacionamento com a sociedade civil organizada da cidade de Gaspar. Eu quero saber a importância. Qual é a relação, né, da Prefeitura Municipal, do prefeito Paulo Queires com a Câmara de Vereadores, né? Como é que é essa relação? É uma relação amistosa, boa? Como é que hoje é a base do governo, inclusive na Câmara de Vereadores da cidade de Gaspar? E também a importância da sociedade civil organizada. Aqui em Brusque, por exemplo, a gente cita como exemplo, a sociedade civil é muito organizada e também presente, sempre junto com a administração municipal, a classe empresarial, diversos segmentos do comércio, da indústria. Como isso funciona em Gaspar? Olha, até o ano passado nós não tínhamos a maioria na Câmara. Hoje nós temos a maioria, né? A Câmara de Vereadores é composta por 13 vereadores. Nós temos 7 vereadores na base de governo a partir
de janeiro de 2026. Com isso, em tese, né, há uma tranquilidade para que você possa governar. Mas quando eu falo essa tranquilidade para governar, essa tranquilidade tem que estar associada justamente no que você colocou, no relacionamento com a Câmara de Vereadores e com a sociedade civil organizada, né? Porque, senão, você, em tese, tem uma ditadura. Eu mando o projeto e a maioria é como eu quero. Sim. Né? E eu não tenho o hábito de fazer isso. Nós tivemos projetos no ano passado, que foram projetos que eu reputo importantes para o município, que foram avalizados e aprovados na Câmara. Teve outros projetos que não foram. Eu, particularmente, não concordo com aquela decisão, mas eu respeito. Por quê? Porque isto faz parte da democracia, é o poder legislativo, né? E é um poder constituído. Nós temos, então, que buscar outras alternativas para poder fazer com que o município continue a se desenvolver e atenda aos reclames da sociedade. Por isso que eu, na primeira semana, quando a Câmara retornou aos trabalhos em 2025, eu convidei todos os vereadores para virem participar de uma reunião na prefeitura. E todos lá estiveram. E eu disse a eles que era um compromisso meu, prefeito Paulo Queires, para com os vereadores, o Poder Executivo para com o Poder Legislativo, e que todos os projetos que são mais sensíveis, que impactam de uma forma diferente nos cidadãos e na cidade, eu os chamaria para conversar, eu os chamaria para apresentar e também colocaria toda a equipe à disposição para dirimir quaisquer dúvidas. E, de igual forma, eu procedo com a Associação Comercial Industrial, com a CDL, com a AMP, com todas as outras organizações civis, sabe? Porque isso é respeito, isso é transparência e eu entendo que nós, do momento em que colocamos o nome à disposição para galgar o degrau, para sermos guindados num processo democrático eleitoral ao cargo de prefeito, não temos o que esconder. Não temos o que esconder. Sim. E eu brinco com aqueles que vão lá no meu gabinete, Hamilton Júnior, e o seu pai que trabalhou comigo durante 20 anos praticamente, Sim, sim. né? Eles brincavam, e eu brincava quando no meu gabinete na delegacia de polícia, que as pessoas iam lá conversar, e sempre tinha aquele que queria algum favor, né? Que é natural. É natural. É natural do ser humano, né? Buscar um favor. E eu brincava dizendo o seguinte: tá vendo a minha mesa? O cidadão olhava, tá vendo aqui, ó, tem gaveta? Não. Tá vendo a minha cadeira? Tem tapete? Não. Então o jogo é em cima da mesa. E onde eu estou hoje, eu não ajo diferente. Eu não ajo diferente, porque o meu compromisso é com a cidade de Gaspar. Eu sou o prefeito de todos. Tanto é que é natural que na Câmara às vezes hajam e sejam feitas críticas, e você tem que saber diferenciar e separar. E esse projeto, né, ou este banco de projetos, eu convidei todos os vereadores na segunda-feira passada para que viessem conhecer. E lá estão contempladas ações que eu sei que tem vereadores da oposição que almejam por aquela obra, que almejam por aquela pavimentação, que almejam para que seja feito. Então, eu não olho a cor partidária. Se o projeto for bom para a cidade, não importa quem. O projeto é bom para a cidade. O projeto tem que ser bom para a cidade. A política, ela é natural do dia a dia. Mas a eleição municipal, no dia 6 às 17 horas, 6 de outubro de 2024, às 17 horas, ela se encerrou. As bandeiras têm que ser enroladas e guardadas no armário, porque tem um único candidato ou uma única candidata a ser vencedor e vencedora, que é o município, ou seja, a cidade. Nós não podemos ficar disputando, ficar nos degladiando,
mas isso tem que ser entendido. E eu recebo todos no meu gabinete. Eu recebo todos, sabe? E com isso também, né, em Gaspar, no ano passado, foi criado o Observatório Social, que eu acho muitíssimo interessante. O presidente, que é meu amigo, em determinado momento, quando da instalação, né, do Observatório Social, o Mano da Tirol, ele, no seu discurso, ele disse, olha, com isso não significa dizer que, e eu sempre o cito como exemplo, não significa dizer que a partir de amanhã eu vou estar lá na escada da prefeitura, na porta da prefeitura, vendo tudo que o prefeito está fazendo. E eu, logo após a fala dele, fiz uso da palavra e parafraseei e disse mais. Disse, olha, eu gostaria sim que a partir de amanhã você com toda esta equipe aqui estejam comigo lá na prefeitura. Porque aquele recurso que está lá, o recurso público, aquele bem que foi adquirido, não é meu. Eu tenho a cautela que me foi delegada pelo povo de bem zelar e bem empregar. E quanto mais olhos eu tiver, quanto mais ouvidos eu tiver auxiliando na fiscalização, melhor. Porque só tem um CPF que está ali pendurado, que está naquele preguinho na parede, que é o do prefeito. Que é o do uma prefeito. Responsabilidade, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Né? Eu não tenho o que esconder. Até pelo histórico, né? O histórico de vida. Justo. Né? Sabe? Eu não tenho o que esconder. Né? Nós assumimos o município, quando assumimos em janeiro de 2025, o Hamilton Júnior. E eu até, em razão daquelas intempéries, pedi socorro para outros municípios. Nós não tínhamos uma patrola para trabalhar. Nós temos mais de 500 quilômetros de via pública não pavimentada. Eu fui socorrido por Blumenau, por Timbó, por Indaial, por Pomerode, por Barra Velha. E agora nós estamos recebendo, na verdade, compramos no ano passado, ao longo do ano, nós compramos 14 equipamentos pesados 0 quilômetro, com toda a dificuldade. Estamos recebendo, agora se der certo, se o fornecedor conseguir cumprir o prazo, nós devemos receber a 3ª patrola, sabe? Nós encontramos o município, nós recebemos o município, e aí eu não estou fazendo crítica a ninguém, não, sim, porque todo prefeito encontra dificuldades. As coisas não acontecem na velocidade que eu gostaria que acontecesse e da forma como eu quero que aconteça. E dou exemplos concretos, né? Mas eu encontrei um município, eu recebi um município no CAPAG-C. CAPAG é a avaliação feita pela Secretaria do Tesouro Nacional, né? E hoje, quando fechou o mês de dezembro, que é a última avaliação que eles fazem no decorrer do ano, e eles avaliam, fazem a divulgação no primeiro trimestre do ano subsequente, nós somos CAPAG-A. Eu saí de uma condição, olha, tu pode emprestar o dinheiro lá, né, traduzindo para a linguagem popular, tu pode me emprestar o dinheiro lá, mas tu talvez receba, tem que tomar cuidado. Hoje estão batendo na minha porta, prefeito, quer dinheiro? Então, nós temos dinheiro para emprestar. Então tem informação boa, né? Então tem dinheiro para receber. Entendeu? Prefeito, a importância do pensar regional. O senhor falou agora, né, sobre esse apoio que teve em algumas cidades no início da administração com relação aos equipamentos que foram colocados à disposição para auxiliar nessa questão, sim, pontual de Gaspar. E a gente está com o presidente da ANVA, inclusive aqui, o prefeito André Vec. Qual é a importância desse pensar regional, dos municípios atuarem juntos em assuntos que são importantes para as cidades, né, para esses municípios que fazem parte da ANVA? Olha, eu sou adepto dessa questão e sou um incentivador. Dou exemplo. Por exemplo, Gaspar faz divisa com Brusque, com Guabiruba, com Ilhota, né, com Blumenau, com Luiz Alves. Se nós tivermos, num futuro próximo, a condição de termos um transporte público que atenda Brusque, Gaspar, Guabiruba, Blumenau, em que você embarque aqui em Brusque, sabendo que o preço da passagem é X, tens que ir a Gaspar ou tens que ir a Blumenau, como você encontra em outros países, mundo afora, e até algumas cidades do Brasil, quanto é que isso melhora a qualidade de vida da população? A evolução que tem. Questão da aquisição, né, também, da questão da saúde, de consórcios, isso aí também justamente ajuda, por isso que nós diminui aderimos, o preço. Por isso que hoje o município de Gaspar já foi consorciado. Hoje nós somos associados ao SINV. E eu estou trabalhando, né, fazendo, obviamente que tudo que eu faço, eu brinco sempre que eu acordo às 2 da manhã para fazer uns cálculos, né,
para ver quanto é que custa ao município hoje para ele voltar a ser consorciado. Os consórcios hoje são uma ferramenta, tá, importantíssima para os municípios. Por quê? Porque no momento que você compra um equipamento, né, aquele que vai lhe vender, ele vai lhe ofertar por um valor. Agora, num consórcio, ele vai lhe trazer, você não vai comprar um, você vai comprar 10, 15, 20 ou mais. O preço já é outro, o desconto já é outro, a qualidade. Né? Nós aderimos agora, como eu lhe disse anteriormente, ao licenciamento ambiental que nós transferimos para o CINV. Nós fizemos o convênio também para a coleta dos resíduos sólidos e recicláveis e orgânicos, ou seja, do lixo, como era tratado antigamente, como era definido. Essa licitação foi capitaneada pelo CINV. Nesta última segunda-feira, a empresa que foi a vencedora da licitação começou a realizar esse serviço no município de Gaspar. Então, olha só, quanto mais fácil é para a administração e benéfico para o município. Porque você tem hoje, nessa ação da coleta de resíduos, se não me falha a memória, 18 municípios participando. Nós somos o 19º. Será que os outros 18 estão errados? Quando tudo isso anteriormente passou pelo crivo do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e nós fizemos a adesão. Então isso aí, sabe, os consórcios, na minha ótica e no meu ver, são importantíssimos. Ações regionais têm que ser realizadas. Nós devemos sim, os prefeitos, eu entendo também que devem começar a realizar câmaras temáticas, trazer as suas equipes, as boas práticas de um município para o outro. Né? Na Defesa Civil, nós já temos essa facilidade no estado de Santa Catarina, que é uma legislação estadual que permite, na situação de calamidade pública, agora, se não me falha a memória, também foi reconhecida nas situações para enxurradas, mesmo que não haja o reconhecimento da decretação de emergência, em que você socorra um município vizinho, sim, ou socorra um outro município, porque as dificuldades dos municípios, elas obviamente, guardadas as proporções, elas no final são as mesmas, porque nós temos que garantir atendimento na unidade de saúde básica, nós temos que garantir a vaga no CDI. Nós, ano passado, encontramos uma fila de espera para os CDIs de quase 700 crianças. Nós, ao longo de 12 meses, nós conseguimos reduzir para praticamente 50%. Nós fizemos algumas ações inovadoras no município, que foi fazer o credenciamento de estabelecimentos particulares, obviamente que cumpriram as exigências e os critérios legais para a contratação de vaga para CDI, mas mesmo com isso, não houve vagas suficientes. Nós fizemos uma outra ação relacionada à educação, que foi aderir a um projeto, veio pela educação, melhor dizendo, aderir a um projeto internacional, que é a Cidade das Crianças. Nós somos a primeira cidade do estado de Santa Catarina e a 18ª do Brasil a aderir a este programa internacional, que é capitaneado, né, e que foi criado pelo Tonucci, que é um cidadão italiano. E nós, também a nível de Brasil, cumprimos as exigências na sua totalidade, porque nós trouxemos crianças de 5 até 12 anos incompletos para a administração municipal. Eles participam de câmaras setoriais dentro de todas as secretarias do Poder Executivo Municipal e trazendo o quê? A visão das crianças para a administração. Como é que eles estão vendo a administração e como é que eles querem que a cidade esteja no futuro. Exemplo, quando nós éramos crianças, era comum fechar a rua, jogar taco, jogar futebol, né, jogar clica no meio da rua. Hoje você vai fazer em determinada via pública? Impossível, né? E aí? Né? Tá tudo pavimentado. E nós trouxemos as crianças para dentro da administração municipal para que elas nos digam como é que elas estão vendo e o que eles almejam, o que elas almejam para o futuro.
Assim como também nós instituímos no final do ano, né, no ano passado, entregamos no final do ano, um voucher, um cartão para a compra do material escolar, no valor de R$ 220 per capita, que foi entregue para mais de 6 mil alunos da rede pública municipal e, numa ação inédita, independente, quando eu falo per capita, se o pai tem um filho, a mamãe tem um filho, ou se eram 5. Cada um recebeu aquele valor para adquirir o material escolar. Nós fizemos, o PROCON fez as pesquisas, nós fizemos a média de preços dos municípios da região, que ficou em torno de R$ 75. Nós decidimos por conceder no valor de R$ 220 e com um detalhe, para que aquele valor, aquele voucher, fosse usado ou utilizado somente no comércio do município de Gaspar. Fomentar o desenvolvimento econômico. Fomentar o comércio local. Assim como no ano passado, com todas as dificuldades, né, nós honramos precatórios que o município tinha da casa de 15 milhões de reais. Isso foi 15 milhões de reais que, em tese, foram injetados também no comércio local, né? Na indústria, porque o cidadão acaba comprando, acaba, enfim, né, fazendo Sim. com que a economia seja fomentada. Então, isso aí, né, são ações do Poder Executivo, são dificuldades que são encontradas e que são e devem ser vencidas. E por isso, voltando à sua pergunta original, né, o prefeito tem sim que ter, junto com o Poder Legislativo, um relacionamento harmonioso. Porque o que está em jogo, torno a dizer, é o nome do município, é o bem-estar das pessoas que residem, que trabalham, que transitam pela cidade. Prefeito, e falando em relacionamento harmonioso, a questão da relação com o governador Jorginho Melo. O senhor citou já por 2 oportunidades o nome dele aqui na nossa entrevista. Sim. É ano eleitoral, eu queria saber como será a sua posição com relação ao apoio ao governador Jorginho Melo. As pesquisas apontam que possivelmente ele deve se eleger no primeiro turno, né? Sim. Mas certamente as lideranças políticas da região estão se mobilizando para apoiar o governador no que for possível. E também já vou perguntar a questão da Alesc, né? A questão da representatividade também regional, qual é a importância disso, como que o Paulo Queires, prefeito de Gaspar, mas também uma liderança política regional. Não sou candidato não, hein? Eu já ia perguntar isso. Antes de perguntar, eu já ia perguntar isso. Não sou candidato, eu tenho um compromisso assumido com a cidade e vou honrar o meu compromisso, né? Mas sobre a política estadual, então. Eu sou filiado ao PL, né? Tenho um relacionamento com o governador Jorginho Melo, em caráter particular, que dista lá da década de 1980 e alguma coisa, veja só, no século passado. Sim. Século passado, né? E aí, quando ele foi gerente, então, do Banco do Estado de Santa Catarina, o BESC, no município de Gaspar. A minha mãe era a diretora da escola Honório Miranda, onde os filhos dele, o Bruno e o Felipe, eram alunos, né? E isso, obviamente, com o passar dos anos, as carreiras, né, houve um distanciamento, mas a amizade era uma amizade desinteressada, uma amizade respeitosa, e que agora a gente tornou a se reaproximar, e o governador Jorginho Melo, sabedor, né, das necessidades dos municípios, das angústias dos prefeitos, tem atendido a todos, né? E Gaspar não foi diferente. E por isso, por uma questão de lealdade, uma questão de respeito, uma questão de amizade, sim, eu vou apoiá-lo, né? Entendo que ele vai ser vencedor do próximo pleito eleitoral para o estado de Santa Catarina, já no primeiro turno. Acho que isso aí seria muito bom ou salutar para todos nós, porque o estado começa a rodar um período pré-eleitoral no serviço público, dá uma desacelerada, a máquina, né, como disse, ela para, né, e com isso ela pode voltar até a rotação ou a velocidade
que é necessário que ela tenha, né? Com a Lesc a mesma coisa, é importante que os municípios tenham os seus representantes, as regiões tenham os seus representantes, porque nós, como gestores municipais, temos sim que receber as emendas parlamentares para podermos praticar determinadas ações, né? Porque os municípios, somente com os orçamentos próprios, não têm capacidade de investimento que se faz necessário. Isso significa dizer que o município, para se desenvolver, ele pode fazer uma obra de manutenção com orçamento próprio, ele pode fazer uma obra pequenininha com orçamento próprio, mas ele não tem condições de fazer obras de vulto, obras de estruturantes que são necessárias, se não houver o aporte de recurso do Estado, do governo federal, de emendas parlamentares de bancada, né? E também se ele não for buscar recurso externo, ou seja, financiamento junto a bancos oficiais, porque senão não consegue. Não consegue, não há a varinha mágica para mudar isso aí. Infelizmente, gostaria que tivesse, mas não tem como. Como eu sei que o senhor não foge de pergunta, eu vou fazer essa pergunta então. E o governo federal? A gente sabe que o PL lançou já a pré-candidatura do Flávio Bolsonaro. Sim. De que forma o atual governo traz algum prejuízo na forma de administrar as cidades catarinenses? A gente sabe que os recursos, a vida acontece nas cidades, né? Os recursos são enviados a Brasília e voltam não o valor que a cidade acaba mandando. Sem e também dúvida, no Estado que no remete Estado para Brasília. Também, isso é. Mas isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Qual é a avaliação que o senhor faz dessa relação aí do governo federal, do governo Lula? E também já vou aproveitar para perguntar tudo que acontece no Brasil, STF, a questão política, o que acontece também no Congresso Nacional. Começando a apertar o cinto, hein? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu, obviamente, que também apoio, torço, né, e quero que o Flávio Bolsonaro seja o vencedor do pleito eleitoral. Por quê? Porque eu estou no Partido Liberal, o nosso partido tem um entendimento diferente, de gestão, né? Não é da forma como vem sendo. Eu tenho questões que eu não concordo com o governo federal, mas eu, como prefeito, eu tenho que me relacionar com todos, né? Acho que há o momento certo para o embate político, não ficar fazendo a crítica pelo simples fato de fazê-la, né? Nós temos que ter esse discernimento e essa responsabilidade. Não concordo com ações que são feitas, assim como também entendo que hoje aquilo que nós vivemos no cenário nacional, há sim que haver uma pacificação do país. Não tem como dizer que não. Nós temos que buscar isso. Por quê? Porque nós não podemos ser vistos pelos nossos irmãos brasileiros de outros estados e sermos taxados disso ou daquilo, ou vê-los de forma diferente. Nós temos que buscar essa pacificação. Entendo que as declarações iniciais feitas pelo Flávio Bolsonaro são de muita responsabilidade e são felizes essas declarações. Um discurso mais moderado dele. Um discurso moderado, um discurso tranquilo, né? Principalmente quando ele fala, olha, eu entendo, ele disse que tem que acabar com a reeleição presidencial, né? Eu entendo que isso é muito bom, né? A questão que você perguntou do STF, como bacharel em Direito, como advogado licenciado que sou, né, eu não concordo, mas tem que respeitar. Isso é um posicionamento do Paulo. Né? Eu, como profissional de segurança pública, e faço aí coro a senadores, a deputados, a população que enxerga isso dessa forma, né, nós tínhamos uma data de início de um procedimento policial, mas com data certa para terminar. Com data certa para terminar. E se houvesse a necessidade de prorrogação, ela era requerida ao Poder Judiciário, que avalizava pelo sim ou pelo não. E não continuar ad eterno, ela sendo renovada por um único ministro. Eu não concordo. Não concordo. Mas ele está lá, nomeado, investido no cargo, de acordo com as regras vigentes no país.
Fortalecer o Senado e o Congresso seria um caminho? Eu acho que sim, eu acho que sim. Teria que fortalecer o Senado, né? Nós temos essa possibilidade agora, nós temos que ter pessoas que definitivamente, né, elas entendam qual é a função do Poder Legislativo, do Poder Executivo, né, que busquem as aspirações da população. Nós temos que buscar uma forma diferente de relacionamento com a população, porque eu nunca fui político. Eu nunca fui político. Eu hoje estou prefeito, né? E isso traz uma responsabilidade a mais. Por quê? Porque eu tenho uma história construída e que hoje está sendo posta à prova, né? Eu tenho uma história que foi construída junto com outras pessoas, e pessoas que já não estão mais aqui, e pessoas que perderam a vida no cumprimento do dever legal, a quem eu devo respeito também, mas eu não posso ser avaliado tão somente por este momento. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Sim. Sabe? Nós temos que resgatar a credibilidade. Nós temos que resgatar a credibilidade dos agentes políticos ou da política. Nós temos que fazer isso, porque tudo aquilo que um ente político pratica, que o político pratica, reflete na nossa vida como cidadão. Reflete na nossa vida como cidadão. Nós temos que ter isso resgatado, né? Para que nós tenhamos legislações que efetivamente tenham condições de serem postas em prática, que elas atinjam os seus objetivos e que sejam as aspirações populares da sociedade como um todo. Prefeito, o nosso tempo aqui está acabando, a gente combinou, né, um período que o senhor tem compromisso. Fica à vontade, eu não, mais um tempinho, sem problema, boa conversa. Eu gosto de conversar. Eu digo, e esse é o nosso objetivo. Eu não poderia deixar de perguntar, o senhor falou sobre, né, a sua trajetória, e se o senhor contasse um pouco, eu sei de forma resumida, né, que ela é longa e extensa, sobre a sua trajetória na segurança pública estadual, né, como delegado de polícia, como chefe da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, como também secretário de Segurança Pública, que no governo que o senhor fez parte era dessa forma, cada liderança das forças de segurança administrava durante um período. Sim. Eu gostaria que o senhor falasse sobre essa sua trajetória na segurança pública do Estado e de que forma que ela preparou o senhor para esse momento, né, de ser o administrador, o prefeito, o responsável pela cidade de Gaspar, uma cidade tão importante no nosso contexto regional. Bem, olha, como eu lhe disse, Hamilton, eu tenho uma trajetória na segurança pública de mais de 30 anos. Trabalhei nas cidades de Joinville, de Blumenau, de Itajaí, Florianópolis, Gaspar. Aqui em Brusque eu fui delegado regional, respondi pela delegacia regional de Brusque durante vários meses, né? E sempre alternando entre a questão administrativa ou a parte administrativa da polícia e a parte operacional. Na parte operacional, eu sempre trabalhei com excelentes policiais. Seu pai trabalhou comigo, como eu já lhe disse, né? Na época em que o plantão da delegacia era 24/24, eram 2 policiais, né? Depois passou a 24/48 e depois 24/72 horas, né, de folga por 24 de descanso, com o Rubens, com o Sálvio, com a Rita, né? Policiais mais antigos aí que foram os últimos que trabalharam comigo, dentre outros, né? Mas dentro disso eu também tive a oportunidade, dentro da instituição policial, de galgar todos os degraus dela, desde delegado substituto até a classe de delegado especial, que eu hoje sou. Também estive à frente de então, distrito policial, né? Depois a delegacias de comarca, na sequência a delegacia regional, na corregedoria da polícia, diretorias da polícia, diretorias na SSP, né, diretoria de informação, diretoria jurídica, chefe de gabinete do secretário de Estado da Segurança. Fui convidado a ser delegado-geral da Polícia Civil. Lá estive do ano de 19 até o dia 17 de setembro de 2021. Né? Nesse ínterim também assumi
que era denominado como presidente do Conselho Superior de Segurança Pública, que nada mais é o secretário de Estado da Segurança, e isso faz com que você adquira um know-how, né, administrativo para poder enfrentar novos desafios. Eu, quando delegado de comarca em Gaspar, eu fui convidado por várias vezes nos períodos eleitorais para concorrer a uma eleição municipal. E eu sempre disse que não, sempre respondi que não, né? Porque eu, primeiro, entendia que não estava preparado. Segundo, que também não tinha ainda cumprido a minha missão na segurança pública, em especial na Polícia Civil, né? E sempre dizia que quando tivesse com isso cumprido, eu entendesse que tivesse cumprido a minha missão e tivesse já galgado todos os pré-requisitos exigidos para, se fosse o caso, requerer aposentadoria, eu o faria, poderia pensar no assunto, né? Mas para poder dar a palavra final, não adianta dizer que não. Se você não tiver o aval e o sim dentro de casa, e o apoio dentro de casa, você não consegue nada, né? E o que me levou a dizer o sim foi decisivo, foi um dia em que eu conversava com a minha esposa, com quem eu sou casado há quase 30 anos, e aí eu faço isso, eu sempre que eu tenho oportunidade pública de dizer, eu faço, e porque os homens acham que mandam e são mais fortes. Isso é uma grandíssima mentira. Nas minhas andanças na segurança pública, ao longo de 30 anos, o pé direito da minha casa, quem cuidou da minha casa, quem cuidou dos meus filhos, foi e é a minha esposa. Dando todo o suporte sempre. Sempre. Sempre foi a minha retaguarda, sempre foi o meu porto seguro. E por isso eu sempre faço questão de mencionar isso, rendo o meu respeito às mulheres, o meu reconhecimento às mulheres, sabe? Porque ela é que era o meu porto seguro e me dava tranquilidade para poder trabalhar sabendo que a minha casa estava bem guardada, né? E quando eu trouxe o assunto para ela, olha, me convidaram para concorrer a um cargo de prefeito, uma eleição para o cargo de prefeito, quase fui posto para a rua de casa. Mas nós conversávamos, e em determinado momento da conversa surgiu um assunto saúde relacionado ao Hospital de Gaspar. E ela disse, pois é, tem esse hospital, isso, aquilo, tal, disso. Muito que bem. E o senhor falou no início, inclusive, né? Que já estava conversando sobre um projeto, né? Justo. E aí eu disse a ela, olha, eu acho que se nós temos a oportunidade de colaborar, de construir, e não o fizemos, nós também, do momento em que dissemos o não temos, a partir de então, mais o direito de tecer qualquer crítica, e aí a crítica seja ela construtiva, a crítica para a melhoria, né, ou tecer qualquer comentário. E eu disse para ela, eu tenho sim uma aspiração. É que o Hospital de Gaspar tenha o seu devido reconhecimento, porque eu ouvia lá na delegacia os reclames das pessoas, as angústias. E quando eu disse isso, ela parou, olhou para mim, ficou pensando, passou uns 2 dias, mas aí tu decidisse? Se não decidi, o que tu decidisse? Senão eu vou, aí falei brincando, eu vou ficar em casa. Ela disse, não vai ficar em casa. Tu vais. Vou aonde? Vou viajar, vamos passear. Aí ela disse, não, agora tu vai concorrer. Vais concorrer porque eu pensei naquilo que tu falou, enfim. E o Hospital de Gaspar é sim, e foi, durante a tal, como definida, pré-campanha, na campanha e principalmente a partir do dia 7 de outubro, um desafio para mim como prefeito, para o Paulo como homem, como pai de família, como cidadão gasparense, que é
dar um destino, quando eu falo dar um destino, dar o devido reconhecimento e resgatar o respeito, a credibilidade que o Hospital de Gaspar tem que ter e deve ter. Os profissionais que estão lá trabalhando são profissionais que se dedicam, mas falta algo mais. E dentro disso, nós viemos construindo ao longo do ano passado e esse ano, e aí sim, com o envolvimento meu como prefeito, do próprio governador Jorginho Melo, do secretário de Estado da Saúde, o Diogo, junto com o Hospital Santo Antônio, para que Hospital Santo Antônio, assumisse ou assuma a gestão administrativa, técnica e operacional do Hospital de Gaspar. E quando a gente fala isso, as pessoas, quando a gente conversa sobre isso, Hamilton, acham que é uma operação simples, porque, na verdade, você tem um Boeing que está no ar e tem que trocar os pneus do trem de pouso com ele no ar, para ele poder aterrissar e ter ponto de parada e segurança que todos nós queremos. E começamos com toda essa união de esforços a trabalhar. Eu desapropriei o Hospital de Gaspar, Poder Executivo Municipal. Quando eu falo eu, é força de expressão, porque o eu no meu vocabulário não existe, é o pronome lá do terceiro ano da terceira série primária que a gente aprende. Nós desapropriamos o Hospital de Gaspar e concomitantemente realizamos um depósito judicial, pedimos ao juiz da vara própria a nomeação de um administrador e encaminhamos para a Câmara de Vereadores um projeto de lei para que nós tenhamos autorização legislativa para fazer a cessão do hospital, ou seja, do prédio e dos equipamentos do hospital para o Hospital Santo Antônio, para que ele passe a fazer a gestão plena do nosso hospital. Por quê? O Hospital Santo Antônio, eu quando delegado em Blumenau, eu acompanhei de longe toda essa transformação pelo qual ele passou. E até em determinado momento, intervindo como delegado, né? E eu acompanhei isso. E o Hospital de Santo Antônio hoje é referência em Blumenau, na região, no estado e fora do estado de Santa Catarina. E é isso que eu busco para a minha cidade. É isso que eu busco para a minha cidade. E agora está próximo de tornar-se realidade. E eu acho que isso... E aí eu, o Paulo, tenho como, posso dizer, realizado a minha missão. Sim. Porque esse era um dos meus principal objetivo. E disse publicamente ao governador, no dia 23 de setembro do ano passado, uma segunda-feira, quando ele veio a Gaspar, e ele destinou um recurso também para esta operação de desapropriação do hospital. E uma segunda-feira, à tarde, 4 horas da tarde, nós fizemos na Sociedade Alvorada, e, para nossa surpresa, né, como sempre, o salão da sociedade lotou e teve pessoas que ficaram até na escada e outros foram embora porque não tinham mais como entrar. E eu lá publicizei isso que eu vou lhe dizer agora. E aqueles que participam aí da sua audiência e lhe acompanham. Eu disse ao governador o seguinte, que se ele me pedisse, Paulo, tu tens direito a escolher uma única obra, uma única ação, ou fazer um único pedido para mim. O que tu farias? O hospital. Resolver o problema do hospital. Resolver o problema do hospital. É isso que eu quero e é isso que nós estamos construindo. E se tudo der certo, e Deus há de permitir isso também, né? Nós, nos próximos 60 dias, nós teremos o Hospital de Gaspar sob a gerência e a cessão para o Hospital Santo Antônio de Blumenau, passar-se a chamar Hospital Santo Antônio de Gaspar, né? Com já algumas especialidades médicas, e para que a nossa cidade tenha o resgate dessa credibilidade em relação ao hospital e nós possamos também nos tornar
referência nessa ação. Prefeito, vamos deixar alguns assuntos para nossas próximas conversas. Prefeito, Fica à vontade. Agradecer a sua presença, Fica à vontade. de nos prestigiar aqui no Mais Política, né, que é um dos programas do canal Visão Mais, nesse novo momento que a gente está vivendo. Muito obrigado pela sua presença. Agradecer aí por esse momento, esse bate-papo muito bacana que a gente teve aí, falar um pouco sobre a cidade de Gaspar, sobre a sua história, sobre a política catarinense e também nacional. E para a gente finalizar, o senhor falou que sempre fala em nós, não eu. Qual foi o desafio de montar uma equipe qualificada para, junto com o senhor, administrar a cidade de Gaspar? E agradeço o senhor pela presença hoje aqui. Muito obrigado. Olha, esse é o maior desafio de todos os prefeitos e de qualquer gestor público. Você tem uma equipe que corresponde à sua expectativa. E para isso, por isso que eu lhe falei que nós temos que resgatar a credibilidade dos políticos ou dos políticos e da própria política. Porque os prefeitos sofrem, em determinado momento, pressão. Olha, contrata fulano, contrata ciclano. Mas torna a dizer, é só um CPF que está lá. Se deu certo, sem problema. Deu errado, tu vai responder. Né? Então, você tem que ter pessoas qualificadas com habilitação nas respectivas áreas, no meu entendimento, para que você possa fazer com que a administração alcance os anseios da população. E eu acho e entendo que dessa forma nós assim podemos construir. E é o que eu quero para a minha cidade. E vou continuar a trabalhar desta forma, muito mais do que tenho trabalhado, para vencer os desafios que não são poucos. Às vezes bate sim, não adianta dizer que não dá um desânimo, né? Mas não dura muito tempo, né? A gente respira fundo, olha para frente, né? E qual é a solução para esse desafio, para que nós possamos fazer da nossa cidade a razão e motivo de orgulho para todos. Prefeito, obrigado e sucesso. Eu que lhe agradeço a oportunidade. Estou sempre à disposição, viu que eu gosto de conversar. Opa. Não tem pergunta ruim, não tem problema. Tá? Agradeço mais uma vez a oportunidade, prazer revê-lo. Aí transmita ao seu pai, o Hamilton, um meu particular amigo, um policial de escola, assim como com tantos outros com quem eu tive a honra de trabalhar, alguns, como eu disse, eu me emociono, que deram a sua vida no cumprimento do dever legal, mas construindo uma história reta, uma história, um legado que honra a todos nós. Muito obrigado, Deus lhes abençoe e até a próxima. Obrigado, delegado. Inclusive, eu falei da sua presença, ele mandou um grande abraço para o senhor e disse que teve muito orgulho de trabalhar e fazer parte da sua trajetória também. Obrigado. Conversou conosco o prefeito da cidade de Gaspar, Paulo Queires. Voltamos com a nossa programação. Siga o canal Visão Mais no YouTube e também nas nossas redes sociais. Nós vamos divulgar amplamente essa entrevista para você.